Aleluia. Queria saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Todos um bom dia. De friozinho, gostoso. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E olha aqui nós outra vez, né? Na última quinta-feira, quando eu estive aqui para ministrar, ainda falei, olha, faz tempo que eu não ministro. E agora o Senhor surpreendeu de novo, chamando para trabalhar na seara dele. E mais uma vez estou aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu queria falar com os irmãos que a palavra que eu vou trazer hoje é interessante, que um louvor que o João Carlos ministrou, ele me deu uma resposta de uma pergunta que eu estava fazendo. Os irmãos irão perceber durante a ministração, porque Deus é maravilhoso. E interessante, eu queria colocar aos irmãos qual seria a nossa reação. Como têm sido as nossas reações em meio às tribulações, em meio às dificuldades que nós temos enfrentado na vida? Como nós temos reagido em meio às circunstâncias da vida? E essa palavra que eu quero trazer aos irmãos vai falar sobre Paulo e Silas. Como eles reagiram quando eles foram ali presos injustamente, açoitados injustamente. Eu queria que os irmãos pegassem lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do versículo 16 em diante. Glória a Deus, Deus é bom, maravilhoso. Vai falar assim lá em Atos 16, do versículo 16 em diante. Certo dia, indo para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciaram o caminho da salvação. Para só um pouquinho aqui, antes de continuar a palavra. Interessante que essa moça com o espírito de adivinhação, o espírito de adivinhação seria um demônio. Interessante que ela fala a verdade. Olha então que interessante. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. E realmente eram homens do Deus Altíssimo que anunciavam o Evangelho. Agora, um ponto que eu queria frisar para os irmãos, que sabia que você, além de ser conhecido no céu, você também é conhecido no inferno? Satanás tem sondado a nossa vida e tem visto quem realmente nós somos. Aquele demônio que estava sobre aquela moça, ela viu que aqueles homens eram homens realmente genuínos, homens que ministravam a palavra de Deus, ministravam o Evangelho. O nosso nome tem que ser conhecido no inferno também. O inimigo tem que olhar para a nossa vida e tem que olhar e tem que ver, olha, esse é um servo de Deus Altíssimo. Não estou dizendo que você não tenha pecado, não vou dizer que você não fale, que você não peque. É difícil a caminhada nesse mundo. Como o André falou, nós somos um vaso na mão do oleiro. E às vezes o vaso dá uma trincada. E é preciso voltar para a mão do oleiro. Mas o inimigo que estava sobre a vida dessa mulher, ela reconheceu, olha, eles são servos do Deus Altíssimo. Eles ministram a palavra do Senhor, eles ministram a salvação. O seu nome também é conhecido no reino do inimigo. É por isso que nós temos que andar em santidade. Por isso que nós temos que andar em novidade de vida. Porque Satanás não brinca de ser Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Nós não podemos brincar de servir ao Senhor. Nós temos que servir de sinceridade, de coração, de alma, de espírito. Porque quando o inimigo olhar e falar assim, esse eu não posso. Esse tem alguém que comanda a vida dele. Esse tem alguém que cuida dele. Interessante que a gente for um pouquinho aqui para frente, precisa nem pegar, irmãos, em Atos 19, no versículo 11, vai falar assim, um pouquinho lá na frente, no capítulo 19, versículo 11, vai falar assim: Deus fazia milagre extraordinário por meio de Paulo, de modo que até os lenços e os aventais que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espírito maligno tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhe ordeno, saiam. E o que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva. Um deles
chefe dos sacerdotes dos judeus. E um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas você, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e o dominou, e espancando com tamanha violência que eles fugiram da casa dos nus e feridos. Quem somos nós? Será que realmente nós temos o Espírito Santo sobre as nossas vidas? Será que realmente nós servimos o Senhor dos Exércitos? Olha só o perigo de pregar a palavra do Senhor. Olha só o perigo de viver na presença do Senhor, não fielmente na presença do Senhor. Aqueles homens falaram: olha, eu te expulso em nome do Deus de Paulo. E a resposta daquele espírito falou: Jesus eu conheço, Paulo também eu conheço, mas você, quem é? Quem é você? Como você tem sido visto no reino do inimigo? Será que o inimigo tem olhado para você e falado assim: esse realmente é servo do Deus Altíssimo? Isso é um ponto de interrogação nas nossas vidas. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e fazer uma pergunta para dentro de nós mesmos: será que realmente eu tenho servido a Deus afinco, a fundo, da maneira certa, do jeito certo? Não estou trazendo um peso para a sua vida, não estou trazendo uma acusação para a sua vida, é só uma reflexão para a gente olhar para dentro de nós. Sabe, talvez exista alguma coisa errada dentro de nós que nós precisamos confessar ao Senhor. A Gabi sempre fala aqui, eu sempre fiz, que pecados confessados são pecados perdoados. A cada manhã, a cada momento que nós temos a oportunidade de estar presente do Senhor, nós temos que olhar para dentro de nós e o Senhor, existe um negocinho lá, Jesus, precisa ser mudado na minha vida, me dá força. Me dá força para vencer aquele pecado, me dá força para ser fortalecido, para não tropeçar naquilo que sempre eu tropeço. O inimigo está atento, irmãos. Ele ruge como leão. O bramido também ele é forte, ele ruge como leão, mas o leão da tribo de Judá é só o Senhor Jesus. Mas quando nós estamos distantes dos caminhos do Senhor, quando nós damos legalidade ao mundo espiritual, algumas coisas acontecem nas nossas vidas. Nós precisamos estar preparados junto do Senhor, para que quando o inimigo olhar para onde nós, falar: ali vai ser difícil. Aquele irmãozinho ora, aquele irmão lê a palavra, aquele irmão tem caminhado com o Senhor. Vai ser difícil, ele vai tentar, irmãos. Não estou falando que ele vai desistir, não. Como o André falou, no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, mas eu venci o mundo. Mas a gente vai vencer as tribulações, a gente vai vencer as dificuldades, amém? Glória a Deus. Vamos voltar lá para a palavra. No versículo... Paulo, indignado, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito deixou. E percebendo que a sua esperança de lucro que tinha acabado, o dono da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça principal. E diante das autoridades... E arrastaram para a praça principal. Eita glória. E acabando... arrastaram para a praça principal diante das autoridades, e levando aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Propagamos costume que nós romanos não é permitido acertar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. E depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu uma instrução para vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens, ele lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hino a Deus. E os outros presos ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu luz e entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo?
E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e todos a sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então o levou para sua casa e serviu-lhe uma refeição, e com toda a sua casa alegrou-se muito haver crido em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Interessante essa passagem, que nós vemos que Paulo, ele fez uma coisa boa. Paulo, quando olhou aquela moça gritando, e ele viu que era um espírito maligno de adivinhação, e a primeira coisa que Paulo faz, vai e expulsa aquele demônio. E a palavra fala que aqueles senhores que ganhavam, dinheiro com aquela moça, eles ficaram revoltados. E o primeiro item que eu queria colocar aqui para vocês é coragem para fazer o que é certo. Eles foram presos porque ajudaram uma jovem escrava, expulsaram o espírito maligno que controlava. Mesmo sabendo da consequência, Paulo e Silas não hesitaram de fazer o bem. Glória a Deus. Lá em Mateus vai falar assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa insultarem os perseguirem, mentindo e disseram todo tipo de mal contra vocês. Alegre-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa no céu. Por mais da mesma forma perseguir os profetas que vieram antes de vocês. Que coisa, né, irmãos? Que coisa é a vida. Muitas vezes nós somos colocados em xeque-mate. Nós somos cristãos, nós somos olhados 24 horas por dia. As pessoas estão de olho na gente. E muitas vezes nós pagamos o preço por fazer o que é certo. Muitas vezes você é taxado por coisas que você está fazendo certo. Você é perseguido porque você tem feito as coisas certas. E Paulo e Silas nos mostram que eles não tiveram medo. Ele falou assim: eu vou fazer certo. E muitas vezes o certo aqui que a gente faz, a gente sofre consequências. A gente somos perseguidos, nós somos zombados, taxados por crentinho. Tadinho, olha o santinho aí. Não é ser santo, mas é fazer a coisa certa. Faça a coisa certa, independente da consequência que vier lá na frente. A nossa consciência tem que estar tranquila. Nós temos que deitar à noite, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Eu fiz a coisa certa. Se você honrar a Deus, Deus vai honrar você, irmãos. Deus honra, irmãos. Deus é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele cumpre. Lá em Isaías 41:10 vai falar assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita. Deus tem nos guardado. Não tenha medo de fazer o bem. Siga em frente, faça o correto, viva em santidade com o Senhor e Deus vai nos honrar. Deus nos honra, irmãos. Deus cuida de cada um de nós. A Bíblia fala que nunca vi um justo mendigar o pão. Deus é justo, irmãos. Podemos passar pelo estreito. Quem nunca passou pelo estreito? Passamos sim, irmãos, por estreito. Tem hora que parece que, cadê Jesus? Será que ele está ali? Será que ele está ouvindo? Será que ele está vendo eu passar por essa situação? Eu garanto para você, irmãos, ele está vendo. É que muitas vezes o Senhor olha para as nossas orações, olha para os nossos pedidos, ele faz, acalma. Eu estou no controle. Eu estou no barco. A palavra fala que aqueles homens estavam no barco, ia atravessar para o outro lado do mar, e veio-se uma chuva forte, um vento forte, e parece que o mar ia virar. Parece que aquelas vias iam se perder, aquelas vias iriam se perder. E quando eles olharam, Jesus estava deitado lá, na polpa, dormindo. Você consegue entender isso? Jesus estava dormindo, tranquilo. Talvez Jesus estava olhando e falei assim, eles não entenderam. Coitados, eles não entenderam quem está aqui com eles. Sou eu que acalmo o vento, é eu que acalmo o mar.
eu que curo o paralítico, eu que faço o cego enxergar. Eles não entenderam. E Jesus talvez dentro dele talvez estava ali sorrindo, dando risada. Calma aí, eu já vou mostrar para eles quem eu sou. E diz que Jesus é acordado por aqueles homens. Jesus, nós vamos perecer, não vamos morrer. E Jesus levanta, mar, se aquieta, vento, se acalme. E às vezes parece que Jesus está quietinho no canto, e parece que Jesus não está vendo as nossas dificuldades, parece que Jesus não está vendo a nossa tribulação, mas Ele está no controle de todas as coisas. Quantas vezes eu senti medo? Eu falei, meu Deus, será que vai acontecer? E a Denise está falando, calma, você tem que ter calma, vai acontecer. Eu sou meio intenso, às vezes eu sou meio nervoso, eu sou meio ansioso. A Denise é um pouco mais calma, e às vezes a Denise fala, calma, vai dar certo, vai acontecer. E realmente acontece, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas, Ele acalma, Ele cuida de nós. Né? Às vezes aparece uma enfermidade, uma dificuldade na vida, a gente fica tão desesperado. Mas também nós precisamos aprender a ouvir o não de Deus. Tem hora que o não de Deus vai vir para as nossas vidas. Ah, Jesus, eu queria trocar de carro, será que o Senhor pode me abençoar? Não está na hora. Jesus, eu queria um trabalho melhor, Jesus, um salarinho melhor. Ainda não está na hora. A vida é um processo, irmãos. A gente precisamos entender que a vida aqui tudo vai passar. O nosso coração quer viver coisas boas, né, irmãos? Quem não quer ter um salário melhor? Quem não quer ter um Porsche na garagem? Quem não quer ter um casão com piscina? Quem não quer, irmãos? Amém. Mas como o irmão André falou a verdade, importa nós sermos salvos um dia e morar no céu. O mais importante de todas as coisas. Viveremos aqui sem carro bom, viveremos aqui sem casa boa, viveremos aqui sem dinheiro. Irmão, Deus vai cuidar da gente. Deus cuida. O mais importante é morar no céu. É servir a Deus aqui nessa terra. Em meio às nossas falhas e nossas dificuldades, porque Deus conhece a cada um de nós. Ele quer ver desejo no nosso coração. Ele quer olhar para dentro de você e ver sinceridade no seu coração. Olha, ele errou, ele pecou, mas eu tenho visto a sinceridade. Ele deseja mudar de vida. Não conseguiu agora, mas eu vou derramar graça sobre a vida dele. É graça, irmãos. É misericórdia. O que seríamos de nós sem a graça, sem a misericórdia de Deus? O que seria de você sem isso, irmãos? Se não fosse a misericórdia que se renovasse a casa da manhã, o que seríamos de nós? E Paulo e Silas não deixaram de fazer o certo. Eles expulsaram aquele demônio de adivinhação daquelas mulheres e houve uma consequência. Lá em Salmos 27:1 vai falar assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? De quem nós teremos medo, irmãos? Da fome, da nudez, da peste, da doença? De quem nós teremos medo quando o Senhor está do nosso lado? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. E a palavra aqui fala que depois que Paulo repreende aquele espírito adivinhador, aqueles homens que ganharam dinheiro sobre aquela moça que adivinhavam, eles levaram Paulo e Silas presos. E a consequência daquele ato que Paulo e Silas cometeu é que eles foram açoitados. Eles apanharam, foram açoitados por falar a verdade. 2. Manter a fé em tempo difícil. Mesmo sendo presos injustamente, Paulo e Silas não perderam a fé. Em vez de se desesperar, oraram e cantaram louvor a Deus. E isso mostrou que devemos confiar em Deus, mesmo quando em situações difíceis. Paulo e Silas tinham sido açoitados, eles apanharam e foram lançados sobre um cárcere. Eles foram presos, diz que a palavra fala que as suas mãos foram atadas a um tronco, eles foram atados a um tronco e foram jogados num calabouço, numa prisão. Nós temos visto que as prisões hoje em dia são difíceis. Você imagina as prisões antigamente como era. Aleluias. Lá em Salmo 118:5 vai falar assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei.
O que me pode fazer aos homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador, e virei a derrota dos meus inimigos. Aleluias. A Bíblia fala que aqueles homens, Paulo e Silas, depois de serem açoitados, foram jogados no cárcere, na prisão. E eu lendo a palavra, a gente lendo a palavra, você imagine Paulo e Silas, um de cada lado. E Paulo olhando para Silas, eu falei: Silas, tá tudo certo aí? Ei, Paulo, dessa vez foi difícil, tá tudo quebrado aqui. Mas você tá bem, Silas? Tô bem. E você, Paulo, como é que tá? Só Deus sabe, tô só o pó. Apanhei demais, foi terrível dessa vez, mas estou feliz porque nós fizemos a coisa certa. E o que fazer, irmãos, quando nós passamos por um mês difícil? E a palavra nos fala que Paulo e Silas, eles oraram e cantaram louvor ao Senhor. E eu fui perguntando em casa, qual seria esse louvor? Qual seria o nosso louvor se o médico falar: olha, está desenganado, não tem mais jeito? Qual seria o nosso louvor para Deus se quando eu chegasse no meu trabalho, fosse chamado no RH e falasse: hoje você vai ser demitido? Qual seria o nosso louvor? E o nosso irmão João Carlos nos deu a resposta: eu te louvarei e não importa as circunstâncias. As circunstâncias dessa vida não podem calar a nossa adoração, o nosso louvor. Como eu já falei, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu não posso enfatizar aqui para vocês, não posso clavar para você que esse era o louvor que Paulo e Silas cantavam, mas eu tenho certeza que é algo parecido com isso. Senhor, nós apanhamos, Senhor. Estou todo quebrado, estou todo arrebentado. Mas eu te louvarei, não importa a circunstância. Eu te adorarei, Senhor, não importa a circunstância. O meu louvor vai ser teu. A minha adoração é sua. É o Senhor que eu louvo, é o Senhor que eu adoro. Não importa a situação que eu estou vivendo agora. A ti é a honra, a ti é a glória, a ti é a adoração. É dessa maneira que o nosso coração precisa estar preparado. É louvar o Senhor em meio às circunstâncias difíceis. É louvar o Senhor em meio às tribulações, às nossas dificuldades, em meio às perseguições, porque nós somos perseguidos. Lá fora nós somos perseguidos, irmãos. Mas a todo momento devemos adorar ao Senhor. A Ele é toda adoração. E a palavra fala que aqui em Salmo 20, no versículo 7, vai falar assim: uns confiam em carro, outros carros de guerra, outros confiam em cavalo. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, do nosso Deus. E eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos manteremos firmes. O Senhor concede a vitória ao Rei. Aleluias. A nossa confiança tem que estar no Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Elevo meus olhos para o monte, de quem me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. É no Senhor que nós temos que esperar. É no Senhor que nós temos que confiar. E a palavra vai nos falar que quando aqueles homens começaram a louvar, começaram a adorar a Deus, disse que houve um grande terremoto e as portas se abriram, e os grilhões se abriram, caíam por terra. A adoração sincera liberta o homem das tribulações, das dificuldades. Quando nós mostramos para Deus que nós somos agradecidos, mesmo passando por dificuldade, o Senhor opera nas nossas vidas. O Senhor faz em nossas vidas. O Senhor manda refrigério, o Senhor passa o bálsamo, irmãos. Quando nós mostramos para Ele que o nosso coração está feliz, mesmo estando triste, nós mostramos para Ele que nós somos felizes servindo a Ele. Que o nosso coração seja preparado para essas situações. Que nós possamos viver isso, irmãos. É fácil? Não é, irmãos. Vou falar para você que é fácil louvar a Deus quando nós perdemos o nosso trabalho? Vou falar que é fácil para você quando acontece algo na sua família, aparece uma enfermidade e às vezes não tem cura? É fácil, irmãos? Não é. Bem-aventurado aqueles que adoram o Senhor em meio às dificuldades e às tribulações. Nós precisamos pedir força para Deus, misericórdia a Deus, para que possamos seguir em frente em meio a essas dificuldades. Sozinho,
nós não conseguiremos passar por isso. Se o Senhor não passar o bálsamo, se o Senhor não der força, se o Senhor não der graça nas nossas vidas, nós não conseguiremos fazer isso, irmãos. É o Senhor que fortalece, é o Senhor que nos mantém de pé, porque nós somos pó, irmãos. Nós não somos nada, irmãos. Misericórdia de nós, se não fosse as misericórdias do Senhor, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, se não fosse a bondade, a graça dele sobre nós não estaríamos aqui, irmãos. Nós somos tão falhos, tão pequeninos. A Bíblia nos fala que nós somos como trapo de imundícia. É isso que nós somos. Mas o Senhor, quando nos lava com o teu sangue, Ele nos fortalece, Ele nos coloca de pé. É por isso que estamos de pé. É pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. É por isso que estamos de pé, porque Ele nos fortalece com o Espírito Santo. É Ele que nos dá o Consolador, é Ele que passa o bálsamo, é Ele que cuida de cada um de nós. Porque se não fosse Ele, ai de nós, irmãos. Ai de nós. Ai de nós. Aleluia. Já estou terminando, irmãos. 3. A sua atitude em situações difíceis servirá de exemplo para outra pessoa. Glória a Deus. Aleluia. O terremoto que libertou o preso foi um milagre que mudou a vida do carcereiro. Ele e a sua família se converteram. Isso lembra que, mesmo na dificuldade, Deus pode usar situações para realizar os seus planos. Olha só que interessante, irmãos. A palavra fala que depois daquele grande terremoto, as portas se abriram, os grilhões caíram. E quando o carcereiro voltou a si, ele entrou em desespero, porque aqueles homens, naquela época, o carcereiro ele tinha que dar conta dos presos. E quando ele viu que todas as portas se abriram, os grilhões caíram por terra, ele falou assim: agora eu estou perdido, não tem mais jeito, acabou para mim, vão me matar. E disse que a palavra fala que aquele carcereiro ele pega a espada, quando ele vai se matar, Paulo fala para ele: olha, não faça isso, estamos todos aqui. Olhando assim, irmãos, pensa bem, você foi preso injustamente, você fez a coisa certa, você foi açoitado, você foi preso injustamente. Olhando pelo nosso modo carnal, ser humano, se eu estivesse numa prisão, não conhecesse a Cristo, irmãos, distorceu para o outro lado, e as cadeias caíam por terra, a porta se abrisse, os grilhões saíam dos meus braços, a primeira coisa que eu ia fazer, irmãos, é sair correndo, irmãos. E se o carcereiro colocasse na minha frente, eu ia atropelar ele. Mas Paulo e Silas dão um exemplo. Paulo e Silas não fazem nada, eles ficam lá parados. Nós somos um exemplo para outras pessoas lá fora, irmãos. Paulo e Silas, eles tinham a legalidade de pegar e sair daquele lugar. Eu fui preso justamente, eu vou embora. Chega, tá louco, vou ficar aqui. Mas não. Paulo e Silas ficaram parados ali. E quando aquele carcereiro foi tirar a própria vida, ele falou assim: não faça isso, porque todos estamos aqui. Seja um exemplo, irmãos. As pessoas estão olhando para você lá fora. Como você reage em meio às suas tribulações. Quando você reage em meio aos momentos que você passa na sua vida. Aqui a palavra fala que a família daquele carcereiro se converteram ao Senhor Jesus. Por ter visto Paulo e Silas, o exemplo de Paulo e Silas. Comoveu o coração daquele carcereiro. E ele se converteu e toda a sua casa foi batizada em nome de Jesus. É o exemplo convence, irmãos. Seja um exemplo em meio às suas dificuldades. Seja um exemplo em meio às tribulações que você passa. Você tem legalidade muitas vezes de fazer algo. Paulo poderia sair correndo, abandonar aquela prisão, mas a palavra fala assim: posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Tem muitas coisas que a gente tem ou pode fazer, irmãos, mas não convém. Porque Deus é maravilhoso, Deus tem cuidado de nós. E Jesus foi um dos maiores exemplos nas nossas vidas. Ele não tinha pecado algum. Ele não tinha falha nenhuma. E ele aceitou morrer na cruz do Calvário por cada um de nós.
Jesus podia parar e falar assim, eu? Não, que isso? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Não, vocês não vão me crucificar não. Mas não. Lá em... Deixa eu ver se eu marquei aqui. Isaías 53:7 vai falar assim, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, como a ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Jesus podia fazer tudo ali, podia ir embora. Falou, não, eu não vou morrer. Mas ele aceitou morrer para nós na cruz do Calvário. Ele nos deu o maior exemplo. Ele foi afligido pelos nossos pecados. Ele foi crucificado pelas nossas falhas. Mas ele aceitou a morrer por cada um de nós. Ele não tinha feito nenhuma coisa errada, mas mesmo assim ele foi crucificado para cada um de nós. Paulo e Silas mostraram que confiar em Deus e fazer o bem com coragem e acreditar que Ele pode transformar as nossas dificuldades em bênção. Paulo e Silas nos deram um exemplo que em meio às dificuldades e às tribulações, algo de bom pode acontecer. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei se você tem estado em alguma prisão espiritual falando, eu não sei qual é a sua situação nesse momento. Mas uma coisa eu sei, Deus pode todas as coisas. Talvez nós precisamos parar de olhar para as nossas dificuldades, nós precisamos parar de olhar pelas circunstâncias da vida que estamos vivendo e adorar a Deus. Porque muitas vezes nós ficamos parados, atônicos, e ficando olhando só na minha tribulação, só no meu problema, só na dificuldade. Paulo e Silas podiam parar lá, olha, foram açoitados, estava lá todo quebrado, podia estar chorando, Paulo, não aguento mais, Silas, vamos parar por aqui, não quero mais saber disso, eu fiz o bem, eu expulsei aquele demônio, aonde nós estamos? Mas não, Paulo e Silas resolveram adorar a Deus. E quando nós adoramos a Deus em meio às dificuldades, às tribulações, algo novo acontece. O Senhor Jesus vem com a resposta. Ele nos honra, Ele nos abençoa. Então que nessa manhã, nós possamos tirar o foco das consequências que muitas vezes acontecem nas nossas vidas. Tirar o foco da enfermidade, tirar o foco da tribulação, tirar o foco daquilo que ruim está nos acontecendo. E agradecer a Deus e a louvar a Ele em meio aos louvores. Te adorarei, não importa a circunstância. Está disposto a adorar a Deus em meio à circunstância, irmãos? Não importa a circunstância? Que o Senhor Jesus enche o nosso coração de coragem, de fé. Que isso venha transbordar no seu coração, no meu coração, no coração da igreja. É adorar o Senhor Jesus, não importando a circunstância. Que não venha somente ser no louvor, mas que esse louvor saia de dentro para fora do nosso coração. Que o Espírito Santo nos enche de coragem. Que o Espírito Santo venha nos fortalecer para suportar as dificuldades da vida, porque passaremos sim por dificuldades. Como o irmão André falou, o Senhor Jesus não prometeu um mar de rosas. Ele falou, no mundo tereis aflições, e temos aflições, temos dificuldades, temos tribulações, passamos por dificuldades causadas por coisas que a gente fez de algo de bem. Mas o nosso coração tem que estar disposto a louvar ao Senhor. E Paulo e Silas nos mostrou que isso é capaz, que nós podemos fazer, porque Paulo e Silas eram homens como nós, passaram por momentos de dificuldade como nós passamos, e nos deram o exemplo que podemos louvar ao Senhor em meio às dificuldades e os problemas da nossa vida. Então saia daqui nessa manhã com o coração cheio, não olha para o seu problema, às vezes o problema parece um gigante lá, o gigante que enfrentou Davi. Tem hora que o problema vem, a dificuldade vem e fala assim, eu não vou aguentar, não vai ter jeito, o açoite foi demais, apanhei demais, já não quero, vou parar. Não, irmãos, não olhe para a dificuldade, olhe para o tamanho do seu Deus, olhe que Deus é capaz de fazer na sua vida. Se você ainda não sabe que Deus é capaz de fazer na sua vida, olha para a palavra, irmãos, está tudo aqui escrito, o que nós precisamos está tudo aqui. Sabe, muitas vezes nós buscamos em lugares que não é para buscar. Esquecemos que Deus tem a resposta para todas as coisas. Ele é o Senhor da nossa vida. Amém?
Então saia fortalecido nessa noite. Jesus quer que você louve a Ele em meio aos louvores, em meio às tribulações, às dificuldades. Parece que eu estou repetindo toda hora. Não é, irmãos. É que isso tem que ficar gravado no nosso coração. Isso tem que ser gravado no nosso subconsciente, irmãos. Porque muitas vezes nós, como ser humano, quando aparece algo que nos agrada, irmão, vem choro, vem murmuração. É isso do ser humano, irmãos. Nós somos assim. Mas Paulo e Silas nos mostram que pode ser diferente. É possível louvar ao Senhor em meio à dor. É possível adorar o Senhor em meio à enfermidade. É possível adorar o Senhor em meio ao não dele. Falando, agora não, mas eu te louvo, Senhor. Mesmo com o não do Senhor, eu te louvo. Que você seja cheio do Espírito Santo. E que aquilo que eu não consegui falar no seu coração, que o Espírito Santo venha soprar na sua vida. A honra e a glória é só dele. Quando nós subimos aqui para ministrar na casa do Senhor, é para falar dele. Como eu já falei, nós somos apenas um burrinho na mão do Senhor. Nós somos somente um vaso na mão do oleiro. Que você nessa manhã seja abençoado. Que você nessa manhã seja fortalecido por Deus. Que as tribulações e as dificuldades em sua vida caiam por terra em nome de Jesus. Que o gigante nessa manhã caia por terra em nome de Jesus. Nosso Senhor Jesus tem poder para curar todas as nossas dificuldades. Jesus tem poder para curar todas as nossas enfermidades. Que a sua tribulação caia por terra. Que os grilhões que têm prendido a sua vida caiam por terra em nome de Jesus. E se você tem sido açoitado pela vida, se você tem sido espancado pela vida, que o Senhor Jesus venha passar o bálsamo dele em sua vida. Que o Senhor Jesus venha, através do seu Espírito Santo, vos fortalecer e confortar o seu coração. Espere, irmãos. Confie em Deus, que tudo Ele fará. Amém? E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.